Fala, meu povo maravilhoso! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Satisfação, prazer, professor Bruno Freitas aqui com vocês. E hoje, para a gente encerrar o estudo da Lei Maria da Penha, uma lei que vem sendo muito cobrada em concursos públicos, cada vez mais a Lei Maria da Penha é cobrada em concursos públicos. É uma lei que vira e mexe, está sendo atualizada, tá? Então você tem que ficar ligado, você tem que ficar esperto. Por quê? Não é uma lei difícil, não é uma lei difícil. Se vier na sua prova, você tem que entender os principais aspectos de que trata essa lei para não errar. E é sobre isso que nós viemos falando ao longo dessas aulas, tá bom? Hoje a gente encerra, beleza? Mas antes de iniciar a nossa aula de hoje, eu preciso que você pegue os seus materiais. Pega aí seu caderno, seu lápis, caneta. Pega a Lei Maria da Penha 11.340 de 2006, tá? Já abra a sua Lei Maria da Penha. Vamos partir hoje do artigo 22 da Lei Maria da Penha, beleza? E lógico e evidente. Pega o seu marca-texto. Não há possibilidade de você estudar sem a lei estar aberta e sem marca-texto. Pega aí. É o método TD, é o método todinho, do qual você já conhece. Tá bom? Beleza? Pegaram os materiais? Podemos começar? Vamos lá então. Olha aí. O artigo 22, meu povo maravilhoso, vai tratar de um ponto muito importante. Que ponto é esse, professor? Vem comigo. Artigo 22 diz: constatada a prática de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos desta lei, o juiz poderá aplicar de imediato ao agressor, olha aí, de imediato ao agressor, em conjunto ou separadamente, as seguintes medidas protetivas de urgência. Olha aí, as medidas protetivas de urgência. Então, o artigo 22 da Lei Maria da Penha está trazendo as medidas protetivas de urgência. Quem aplica as medidas protetivas de urgência, professor, como regra, é o juiz. É o juiz. Mas nós temos exceções e eu já mostrei para vocês quais são as exceções nas aulas anteriores. Beleza? Então, como regra, quem aplica a medida protetiva é o juiz. Essas medidas vão ser aplicadas a quem? Quem tem que cumprir a medida protetiva de urgência do artigo 22? O agressor. Aquela pessoa que agrediu quem? A mulher. A mulher, tá bom? Então vem comigo, presta atenção aí, ó. Olha só. Medida protetiva de urgência, presta atenção. Não tem, olha aqui, não tem natureza de sanção penal. Não é uma pena. Presta atenção nisso. Medida protetiva de urgência não é pena. Pena é pena privativa de liberdade, restritiva de direito e multa. Beleza? Medida protetiva, olha só, ela tem a finalidade de proteção de quem? Da vítima. Então, a medida protetiva de urgência ela serve para proteger a mulher. Presta atenção, medida protetiva não é pena. Medida protetiva de urgência não é pena. Não tem natureza de sanção penal, não é pena. Tudo bem? Ela serve. Qual é a finalidade da medida protetiva? Proteger a mulher. Proteger aquela mulher que foi vítima de violência doméstica e familiar. Beleza? Quem cumpre? De quem é a obrigação de cumprir as medidas protetivas? Olha aí, ó. Elas são destinadas a quem? Essas medidas protetivas são destinadas a quem? São destinadas ao agressor. A pessoa que agride. É ele que deve cumprir as medidas protetivas de urgência que serão impostas pelo juiz. Juiz. Tá? E olha o detalhe aqui, ó. Olha o finalzinho aqui, ó. Entre outras. Isso aqui demonstra, galera, que o artigo 22 é um rol que exemplificativo. Nós vamos ver aqui uma série de medidas protetivas de urgência. Mas esse rol do artigo 22 é um rol o quê? Um rol exemplificativo. A depender do caso concreto, o juiz pode aplicar outras medidas protetivas
que não estejam aqui no artigo 22? Pode. A depender do caso concreto, pode. Por quê? Porque é um rol exemplificativo e não um rol taxativo. Se nós tivéssemos um rol taxativo, ele não poderia aplicar uma outra, mas o rol é aqui meramente exemplificativo. Beleza? Tranquilo? Então, presta atenção aí, artigo 22, muito importante, tá? Medidas protetivas de urgência, é o juiz, como regra, que vai determinar, e ele vai aplicar imediatamente contra ao agressor, em face do agressor. Tranquilo? Vamos lá, então, ver quais são essas medidas protetivas. Olha aí. A primeira medida, suspensão da posse ou restrição do porte de armas com comunicação ao órgão competente, nos termos da Lei 10.826, de 22 de dezembro de 2003. Então, primeiro, suspensão da posse, tá? Ou restrição do porte. A primeira medida protetiva de urgência que o juiz pode estabelecer, galera, suspensão da posse ou restrição do porte, tá? Olha só, essa medida é muito importante, pois quem possui arma de fogo pode querer ameaçar ou até mesmo intimidar a mulher. Não é verdade? Imagina a mulher. A mulher, vamos lá, imaginar aqui, tá? Ela é casada com um policial. A mulher é casada com um policial e sabe que o policial ele tem o porte de arma de fogo, ele possui a sua arma. Beleza? Essa mulher, ela vai se sentir ou não ameaçada indiretamente? Ela vai pensar duas vezes, por exemplo, antes de sair de casa ou antes de denunciar o seu marido. Por quê? Medo. Medo. Ela sabe que o marido só anda armado. Tranquilo? Então, essa medida é importante? De suma importância. De suma importância. Beleza? Então, pode o juiz suspender a posse ou restringir o porte de arma de fogo. Tranquilo? 2. Afastamento do lar, domicílio ou convivência com a ofendida. Galera, essa aqui é muito importante. Por que essa é muito importante? Porque essa, como regra, quem estabelece é o juiz. É o juiz. Beleza? Quem estabelece é o juiz, de acordo com o artigo 22. Mas aqui encontra-se a exceção que eu já falei com vocês nas aulas anteriores. Olha aí. Essa medida protetiva de afastamento do lar é a única que pode ser determinada pelo delegado ou até mesmo por um policial militar, um policial civil. Estão lembrados quando a gente falou sobre isso? A medida protetiva de urgência, ela é, como regra, determinada pelo juiz. Quem aplica é o juiz. Mas, por exemplo, se um determinado local não for comarca, não tiver um fórum, beleza? Se lá não tiver comarca, não tiver um fórum, não tiver um juiz, o delegado ele pode aplicar o afastamento do lar. Somente essa medida protetiva de afastamento do lar. Somente ela. Nenhuma outra pode. É somente essa. É essa específica. Mas vamos imaginar um local ainda menor, que não tenha fórum, não tenha juiz, mas também não tenha delegacia de polícia civil. Mas tem um batalhão da polícia militar, por exemplo. Beleza? Se não tem juiz, não tem delegado, o próprio policial militar, ele pode sim estabelecer a medida de afastamento do lar, a medida protetiva. Ele mesmo, policial militar, ele pode fazer. Beleza? Mas lembrando, essa é uma exceção. Essa exceção só vale para essa medida protetiva específica do número 2. Somente essa medida do número 2. Não cabe para outra, somente essa. Beleza? E primeiro, não pode ter juiz na comarca. Não tendo juiz é o delegado. Não tendo delegado é o próprio policial. Beleza? Que pode até mesmo ser um policial militar. Pode até mesmo ser um policial militar. Beleza? Mas essa é a única. As outras não. As outras é só da competência do juiz. Tranquilo? Beleza? Show de bola. Vamos embora. Olha aí. Inciso 3º diz assim, ó, proibição de determinadas condutas entre as quais. Galera, aqui o legislador evitou qualquer tipo de contato entre o agressor e a vítima e também do agressor com os familiares, testemunhas da vítima. Você percebeu? Eu vou voltar aqui.
Olha só, esse afastamento, o juiz pode determinar o afastamento, tá? Com relação a quem? A ofendida. Afastamento do lar, domicílio ou do local de convivência com a ofendida. Olha aqui agora. Olha só. A linha A, proibição de determinadas condutas. Primeiro, a aproximação da ofendida de seus familiares da testemunha, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor. Olha só, o juiz ele pode determinar um afastamento do agressor com relação à ofendida, mas também com relação aos seus familiares e também com relação ao que? Às testemunhas. É uma garantia não só da ofendida, não só da mulher, mas também dos seus familiares e das testemunhas. Por que isso? Por que o juiz não vai determinar somente da ofendida? Por quê? Porque muitas vezes os familiares vão testemunhar, conhecem toda a relação de abuso. As testemunhas, por uma consequência lógica. Se o juiz não afasta o agressor das testemunhas, o agressor poderia estar intimidando as testemunhas. Então, o juiz pode determinar o afastamento 200 metros, 300 metros, 500 metros da ofendida, mas também dos familiares e das testemunhas. Não somente, exclusivamente da ofendida. Cabe também dos familiares da ofendida e das testemunhas. Tranquilo? Olha lá. B. Contato com a ofendida. Olha aí. Contato com a ofendida. Mais uma vez, seus familiares e testemunhas, por qualquer meio de comunicação. Não pode, o juiz pode colocar que o agressor está impedido de ligar para a ofendida, de ligar para os seus familiares, de ligar para as testemunhas. Ok? Perceba, é qualquer meio de comunicação. Telefone, mensagem, mensagem de aplicativo, carta, fax, não interessa. Ele pode determinar, beleza? Qualquer tipo, proibir qualquer tipo de contato. E aqui, mais uma vez, não só com relação à ofendida, com relação à ofendida, as familiares e as testemunhas. Beleza? Para fechar, frequentação de determinados lugares a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida. O juiz pode proibir que o agressor frequente determinados lugares. Pode. Ó, você não pode frequentar bares, você não pode frequentar tal restaurante, porque lá é onde a agressor, a vítima trabalha, é onde a vítima almoce, ok? Então pode o juiz proibir que ele frequente determinados locais, beleza? Então olha só, o juiz pode proibir a aproximação da ofendida, familiares e testemunhas. O juiz pode proibir o contato, qualquer meio de contato com a ofendida, familiares e testemunha. E o juiz também pode proibir que ele frequente determinados locais. Ok? Lembrando, sempre com o intuito de proteger a vítima. Aqui não é uma pena. A finalidade da medida protetiva é proteção da vítima, proteção da mulher. Tranquilo? Seguindo. Inciso número 4. Restrição ou suspensão de visitas aos dependentes menores, ouvida a equipe de atendimento multidisciplinar ou serviço similar. O que o juiz não, né? O que o legislador queria com essa medida? Olha lá. Evitar que o agressor tenha o contato pleno com os filhos menores e isso proporcione algum tipo de contato com a vítima. Lógico. Se o agressor pensa assim, se eu não tenho contato direto com ela, então peraí, eu posso utilizar dos meus filhos para ter contato com ela. Pode acontecer isso? Pode, galera. Pode. Então o legislador, ele pensou em todo um contexto de proteção da mulher. Ele pensou nessa possibilidade. Ah, não estou afastando ele da mulher, beleza, tranquilo. Mas e os filhos menores, como é que fica?
Se ele tiver contato direto, frequente, em muitas vezes a mulher não tem como fazer esse encontro acontecer sem que ela esteja presente. Entende? Então, por uma via indireta, o agressor ainda continuaria tendo contato com quem? Com a mulher. Poderia intimidá-la, poderia ameaçá-la, ok? Então, em determinados casos, lógico, né? Que aqui vai ter toda uma equipe envolvida, toda uma equipe será ouvida, mas em determinados casos pode sim ocorrer a restrição e até mesmo a suspensão da visita do agressor com seus filhos menores. Pode, pode, pode. Para quê? Mais uma vez, resguardar a integridade física da mulher. Resguardar a integridade física da mulher. Tranquilo? Beleza? Vambora. Tem mais? Tem. Olha lá. Quinto, prestação de alimentos provisionais ou provisórios. A prestação de alimentos é uma forma de manter a subsistência da vítima. Olha aí. Manter a subsistência da vítima e de seus dependentes. Para que a violência doméstica contra ela não acabe prejudicando-os. Como assim, professor? Muitas mulheres, hoje, elas vivem exclusivamente do serviço de casa, cuidando dos filhos. Elas não trabalham fora. Se elas não trabalham fora, elas não oferem o quê? Renda. E isso, muitas vezes, atrapalha a mulher a denunciar o marido, a criar coragem para sair de casa, para não mais ficar aguentando aquela situação. Só que aí vem o problema. Na cabeça dela eu vou sair de casa. Como é que eu vou me sustentar? Eu tenho 2 filhos pequenos. Quem vai me sustentar? Eu não trabalho. Fora, né? Trabalhava em casa, cuidando dos filhos. Como é que eu vou oferir renda? E mais uma vez o legislador pensou nessa situação. Ou seja, se a mulher se dedicava ao trabalho de casa, tá? Se ela tiver que sair de casa, ou se o marido for afastado do lar, ela tem a possibilidade dos alimentos provisionais. Beleza? O agressor vai ser obrigado a pagar um valor X a título de alimentos para que ela possa prover a sua subsistência e também de seus dependentes, para que ela não morra de fome. Ela não morrer de fome. Tá bom? Então, até nisso o legislador pensou e pensou com muita razão, porque muitas mulheres se dedicam ao trabalho exclusivo de casa, cuidar dos filhos. Ok? E aí, isso impedia muitas mulheres de até mesmo denunciar. Agora, com essa possibilidade dos alimentos, não. Assim, peraí, eu posso denunciar e ele vai ser obrigado a me pagar um valor X. Beleza? Para fechar as medidas protetivas, galera, inciso 6º, comparecimento do agressor a programas de recuperação e reeducação. E inciso 7º, esses aqui são recentes, tá? Acompanhamento psicossocial do agressor por meio de atendimento individual e ou em grupo de apoio. Ok? Essas são as medidas protetivas de urgência. Artigo 22 da Lei Maria da Penha. Quem aplica como regra o juiz, lembrando, tem uma possibilidade que o delegado ou o policial pode, o afastamento do lar quando não tiver comarca, não tiver fórum, não tiver juiz, o policial quando não tiver juiz e não tiver delegado. Somente o afastamento do lar. Beleza? Essas medidas não têm caráter de pena, não são pena. Beleza? Medida, objetivo, finalidade, proteção da mulher. Proteção da mulher. Quem cumpre essas medidas do 22? Quem cumpre essas medidas do 22? O agressor. O juiz vai aplicar e o agressor tem que cumprir. Tranquilo? O parágrafo 1º fala assim, ó, as medidas referidas neste artigo não impedem, olha aí, não impedem a aplicação de outras previstas na legislação em vigor, sempre que a segurança da ofendida ou as circunstâncias o exigirem, devendo a providência ser comunicada ao Ministério Público.
O parágrafo 1º, ele reforça a ideia, tá? De que o artigo 22 é um rol exemplificativo. Ok? O artigo 22, ele é um rol exemplificativo. Nós temos aqui no artigo 22 algumas medidas protetivas de urgência que o juiz pode se valer, pode se utilizar. Mas, se o juiz, diante de um caso concreto, ele vislumbrar a possibilidade de aplicação de uma outra medida que vá proteger com a finalidade de proteção da mulher, ele pode aplicar tranquilamente. Por quê? Nós temos aqui um rol exemplificativo, beleza? O 22 caput já deixava isso claro, o parágrafo 1º veio para reforçar essa ideia de rol exemplificativo. Tranquilo? Detalhe muito importante, presta atenção aqui agora. Na hipótese de aplicação do inciso 1, o que diz o inciso 1? Suspender a posse ou restringir o porte de arma. Encontrando-se o agressor nas condições mencionadas no caput e incisos do artigo 6º da Lei 10.826. Olha só, o juiz comunicará ao respectivo órgão, olha aí, o juiz comunicará ao respectivo órgão, corporação ou instituição, as medidas protetivas de urgência concedidas e determinará a restrição do porte de armas. Peraí. Ficando o superior imediato do agressor responsável pelo cumprimento da determinação judicial, sob pena de incorrer nos crimes de prevaricação ou desobediência, conforme o caso. Professor, peraí que eu não entendi nada. Calma que eu vou te explicar. Calma aí, meu povo maravilhoso. Relaxa, relaxa. Eu só espero que você esteja marcando a sua lei como eu estou marcando a minha lei. Você está com a sua lei aí, né? Você está com o seu marca-texto. Você está destacando a sua lei como eu estou destacando a minha. Nós estamos criando aqui a lei destacada. Vai ser de fundamental importância na hora da sua revisão. É o método TD, o método todinho. Se liga, se liga. Presta atenção, o que o parágrafo 2 está falando? Nós vimos que a primeira medida protetiva de urgência que o juiz pode estabelecer é suspender a posse da arma ou restringir o porte de arma, correto? Beleza. Se o agressor é um policial militar, um policial civil, um policial federal, ou aquelas pessoas que estão lá no rol do artigo 6º do Estatuto do Desarmamento, que rol é esse? São aquelas pessoas que têm o direito de portar arma de fogo. Tá? Como é que vai fazer? O juiz vai comunicar o órgão, a corporação, a instituição. Por exemplo, o cara é um policial militar, ele vai comunicar a polícia militar. Ele vai comunicar a polícia civil, ele vai comunicar a polícia federal. Ele não vai comunicar o agressor. Beleza? Se ele for um policial, ele não vai se comunicar diretamente, ele vai comunicar quem? A instituição. E aí o superior hierárquico desse policial é que vai ficar responsável por cumprir a determinação judicial. Ele, superior hierárquico, é que tem que fazer valer a ordem judicial. Porque se ele, superior hierárquico, não fizer isso, ele vai responder por crime. Desobediência ou prevaricação, vai depender do caso concreto. Olha isso. Então, se nós estamos falando de uma medida protetiva que é aplicada em face de um policial militar, de um policial civil, de um policial federal, beleza? O juiz não vai comunicar essa pessoa diretamente, ele vai comunicar o seu superior hierárquico. E o superior hierárquico é quem tem o dever de fazer cumprir essa ordem judicial. Vai fazer o quê? Restringir o porte de arma.
E se ele não fizer, ele superior hierárquico vai responder por crime, prevaricação ou crime de desobediência, conforme o caso. Tá bom? Então, cuidado com isso. Cuidado com isso, lógico. Essa regra vai valer se for aquelas pessoas que estão lá no artigo 6º. Se for uma pessoa que não está no artigo 6º, aí o juiz comunica ela diretamente. Beleza? Essa regra só vale aqui, ó. Aqui, ó. Condições mencionadas no caput inciso do artigo 6º do Estatuto do Armamento. Só vai para essas pessoas. Só vale para essas pessoas. Então fica ligado aí, beleza? Porque só vai valer para essas pessoas. E aí, possivelmente, quem vai acabar respondendo por crime se não cumprir a determinação judicial, se não cumprir a ordem judicial, é quem? O seu superior hierárquico. Beleza? Tranquilo? Olha aí, meu povo maravilhoso. Essa frase é a que estampa o nosso lema, né? A nossa dedicação aqui. Antes de ser bom, você terá que ser constante. Seja constante. Seja constante 1 semana, 15 dias, 30 dias. E você vai ver um milagre acontecer nos seus estudos. Eu te garanto. Eu te garanto. Beleza? Meu povo maravilhoso. Espero ter contribuído com vocês mais uma vez, tá? Mas lógico e evidente. Se ficou qualquer dúvida sobre qualquer parte dessa matéria, manda aqui para mim, que eu teria um prazer muito grande em responder a todos vocês. Beleza? No mais, um abraço e até a próxima. Valeu, turma. Tchau!